Você está se sentindo cansado, desanimado? Você está já empurrando a sua vida há bastante tempo com aquela sensação de que nada tem mais graça. A vida parece que todo dia é igual e quando tem alguma coisa diferente, geralmente é uma coisa chata, é um problema, é uma coisa que você tem que resolver e que provavelmente você não está nem muito afim. O cansaço e o desânimo são sentimentos que acredito que a imensa maioria das pessoas estão tendo. E falo isso com propriedade porque eu trabalho como terapeuta e uma das coisas que as pessoas mais reclamam é que elas se sentem cansadas, desmotivadas, elas não têm mais vontade de fazer nada. Tem dia que levanta e para sair da cama, para ir fazer as coisas que tem que fazer, é muito difícil. E isso não é somente uma questão que envolve a depressão, por exemplo. Muitas pessoas começam a conciliar isso com depressão. Acham que estão já num processo depressivo e por isso elas vão, às vezes, até procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda para tomar até remédio, medicamentos, para poder tentar dar um up aí nesse ânimo. Mas nem sempre isso tem a ver, esse desânimo, esse cansaço, tem a ver com depressão. Muitas vezes, e eu te digo que é na imensa maioria das vezes, isso está muito mais relacionado à pessoa não estar vivendo o seu propósito de vida. Ela está ali empurrando a vida para frente como se a vida fosse somente acordar, levantar e trabalhar, né? Cuidar da casa, cuidar do filho, fazer as tarefas domésticas, pagar contas, né? Resolver problemas. E qual o propósito disso tudo? Qual o propósito de estar vivo? Qual o propósito de você ter nascido aqui, estar na situação que você está, vivendo a vida que você está vivendo, com as pessoas que você está convivendo, trabalhando com o que você trabalha? Qual o propósito disso tudo? Para quê? Você realmente nasceu somente para acordar de manhã, ter as suas funções ali, trabalhar, resolver problemas, né? Sei lá, sem saber para que você está fazendo tudo isso. Esse é um dos grandes questionamentos da humanidade, né? O que eu vim fazer aqui? Quem eu sou, para onde vou, né? Lá onde eu estou indo é um lugar legal? Será que eu vou gostar quando eu chegar? Será que eu vou chegar em algum lugar, em algum momento? Isso faz com que as pessoas realmente se sintam desmotivadas. Mas a questão aqui que eu quero conversar com vocês não é tanto ficar falando que você está cansado, porque isso você já sabe e a imensa maioria das pessoas está cansada. Eu quero falar aqui sobre soluções. Por que é que você está cansado? Será que é só porque você está sem muita vontade? Será que é só porque você não está muito feliz com o seu trabalho? Talvez o seu relacionamento não está muito legal? Ou talvez porque você não vê razão para estar aqui, né? Você não vê razão para isso tudo. Você simplesmente gostaria de desaparecer. É relativamente fácil descrever as coisas que desmotivam alguém, porque todo mundo já passou por isso, né? Eu mesmo já estive muitas vezes na minha vida desmotivada. E o que desmotiva uma pessoa? O que faz com que a gente não tenha vontade de fazer as coisas? É quando a gente realmente não vê uma razão para estar fazendo aquilo que a gente faz todos os dias. Será que vai ser sempre assim, né? Será que as coisas nunca vão melhorar, nunca vão ser diferentes? E aí você começa a decair. E o que vai acontecendo nesse processo em que você vai se desanimando,
você está entrando em uma vibração, você está entrando ali numa energia que vai começar a atrair, obviamente, mais dessa situação. Então, se você está desanimado e você encontra alguém, sei lá, na fila do banco e você começa a conversar, nossa, estou cansado hoje, eu não estou legal, não sei o quê, o que vai acontecer? As outras pessoas vão, muitas vezes até, fazer com que você se sinta ainda mais cansado, porque aí você está lá reclamando, né, de um problema que você está tendo, de um sentimento ruim que você está tendo, aí você fala para aquela pessoa e a pessoa vai lá e começa a falar, nossa, eu também tô cansado, porque eu tô com esse problema, aquele problema, né? Eu tô aqui no banco porque eu tenho que resolver, eu não sei o quê, que tá cansativo, eu não tô conseguindo resolver. E aí, além dos seus problemas, você vai trazer para perto de você mais pessoas para também trazerem esse sentimento de desmotivação. E aí, como é que você faz para sair desse ciclo? Primeiramente, a desmotivação e o cansaço, na metafísica, significam que a pessoa está sem alegria. Significa que a pessoa não está fazendo as coisas que ela gosta. E por isso ela não está a fim de fazer, obviamente. Quando a gente está há muito tempo sem sentir aquela vontade, né, aquele desejo por aquilo que a gente está executando no nosso dia a dia, chega uma hora que isso vai pesando demais. E esse peso, ele vai sendo potencializado por outras coisas. Então você tá aí, você anda na rua, né? Você vai lá e conversa com esse amigo seu lá no banco, com a pessoa que você encontrou, e você fala que você está desmotivado, ele também. E aí os dois ficam falando de problemas, porque tudo tá ruim. E você sabe que todos nós andamos acompanhados. Nós temos os nossos guias espirituais e nós temos também outros espíritos, né? Outras entidades, outros seres, né? Outras energias que vão chegando e saindo, né? Que elas ficam com a gente por um tempo, às vezes depois vão embora, de acordo com aquilo que a gente está vibrando. Então, de repente, esse amigo seu, você está cansado, você está desanimado, mas esse amigo seu estava mais cansado e mais desanimado que você. E aí você vai lá e começa a reclamar, e aquelas energias que ele estava carregando, elas vão e se impregnam no seu campo. E isso vai sendo trocado, tá? Constantemente. Só que o que acontece? Se você fica muito tempo naquela situação, às vezes você tem ali um obsessor, você tem ali uma energia negativa que pegou no seu campo e ela adorou. Tá super gostoso ficar ali porque ela adora reclamação, ela adora problema, ela adora cansaço, ela adora indisposição, ela adora esse seu sentimento de não pertencer. Ela adora esse pensamento que você fica o tempo inteiro na sua cabeça, de a vida não tem propósito, tá tudo ruim, nada é bom. E aí ela vai ficar ali com você. Esse ser vai ficar ali com você e ele pode passar a te obsediar por muito e muito tempo. Nós trabalhamos aqui, eu e a Lara, com as terapias, né? O reset quântico, reparação essencial. E quando a gente vai fazer, principalmente o reset quântico, a gente sempre encontra esses obsessores no campo da pessoa. E alguns deles são simplesmente energias que estão ali presas, que não têm tanta importância, mas elas influenciam muito, né, nessa queda energética, nesses sentimentos negativos. E também tem outras energias que elas vão ficando cada vez mais similares, elas vão, digamos assim, gostando cada vez mais da situação negativa que você está passando. Não é que ela está gostando, na verdade, né? Provavelmente ela está se identificando, então ela está conseguindo vivenciar alguma coisa ali daquele sofrimento ou daquele problema que ela tinha. Isso é inconsciente na maioria dos casos, tá? Não em casos de entidades negativas realmente, assim, magos negros, demônios, etc. Mas no caso desses seres que estão mais perdidos aqui, eles acabam se apegando a esses sentimentos. E no final das contas, você fica ali com aquele obsessor
e não porque ele quer, mas porque ele se sente confortável ali com a tua energia, ele está se identificando com a sua energia. E isso pode se tornar, inclusive, uma coisa mais séria, como um parasitismo, por exemplo, que é um ser que está desencarnado e que está aí interferindo na sua vida, e ele está vivendo, né, de certa forma, através de você. Então, muitas coisas que você sente, que você pensa, elas começam a, inclusive, ficar descontroladas. Não é bem como você é, mas como você tem aquele sentimento, né, aquela vozinha, né, aquela vozinha mental, aquela influência que fica ali o tempo todo, você acaba agindo de determinadas maneiras e isso vai potencializando o seu cansaço. E quando você está com muitas dessas entidades, ou quando você está com algumas que são mais potentes, porque elas são mais identificadas com você, dá essa sensação de cansaço também. Você vai ficar sentindo como se estivesse arrastando um caminhão, né? Como se você tivesse literalmente carregando todas essas entidades aí nas suas costas. E aí o cansaço e o desânimo vão se potencializando e vai ficando cada vez pior. Só que dá para se livrar de todo esse cansaço? Dá. Você pode se livrar dessas influências através das suas próprias atitudes. O que acontece? Como eu falei lá do caso do rapaz que foi no banco e começou a reclamar lá para alguém na fila e a pessoa também começou a falar de problemas. Essa é uma das atitudes que as pessoas têm que faz com que elas se mantenham com esses problemas e até comecem a pegar, né, os obsessores dos outros e levar para casa, porque o obsessor ele vai se conectar com a energia, ele não está sabendo como é sua vida, como não é, ele está se guiando através dessa energia. Então ele está ali numa situação que ele está se identificando ali, se ele vê uma outra coisa que ele se identifica mais, ele vai e troca. E aí, quando você fica tendo todas essas atitudes negativas, isso tudo vai fazer com que os problemas que você está tendo, com que esses sentimentos negativos que vão, aos poucos, inclusive, poder te encaminhar para um estado depressivo, né, um estado de ansiedade, um estado de doença. Você vai começar a somatizar no seu corpo, vai começar a ter um monte de problemas, de outros problemas que você não precisava ter. Justamente porque quanto mais desanimado, mais chateado, mais irritado, mais nervoso você fica, mais energias desse mesmo tipo você vai trazendo para perto de você. Você, por exemplo, quando você está feliz e radiante, você não gosta que chegue uma pessoa e comece a falar coisas negativas, a reclamar da vida, falar mal dos outros. Você quer mais ficar naquele clima que você tá, naquele clima feliz. E da mesma forma, né, quando você está negativo, se vem alguém feliz, né, você já quer brigar, né, com aquela pessoa, porque energeticamente isso está conflitando. Então, não necessariamente quando você está chateado e você vê uma pessoa feliz e isso te irrita, significa que você é uma pessoa do mal e que você quer ver as outras pessoas mal. Não é isso. Na verdade, você tem esse sentimento porque é muito mais fácil, na nossa mente, na nossa consciência, é muito mais fácil a gente comparar com os outros para tentar se sentir melhor, né? Então a gente buscar alguma coisa que está pior que a gente, para a gente se sentir melhor, do que a gente ver alguém que está bem e aí começa a vir aquele sentimento chato, né? Começa a vir um sentimento que é de inveja, só que você não quer admitir, a pessoa não quer admitir que ela está invejando o outro que está bem. Então, na verdade, ela começa a tentar procurar defeitos na outra pessoa. Ah, o fulano tá bem de vida, né? Olha que carrão que ele comprou. Só que esse cara aí, ó, ele não faz umas coisas certas, não. Ele é meio ilícito. Eu acho que isso aí é coisa de... alguma coisa errada que ele faz, ele não deve pagar imposto direito, alguma coisa errada ele tá fazendo, porque ele apareceu com esse carrão aí de repente,
né? É muito mais fácil você tentar diminuir o outro do que você olhar e falar, poxa, o fulano comprou um carrão, tenho vontade de comprar um carrão desse, estou sentindo inveja do carrão que o fulano comprou. É muito mais fácil a gente criticar o outro do que a gente admitir que nós gostaríamos de ter, estar, sentir, né, passar pelas coisas que aquela pessoa que está melhor que a gente está passando. Então, esse é um fator muito determinante para você continuar aí nesse cansaço, nesse desânimo. Quando você começar a olhar para as pessoas, olhar para as coisas de uma forma mais positiva, e você, mesmo que você não tá legal, mudar essa vibração, mudar esse comportamento repetido que todas as pessoas têm, não é só você. Todo mundo tem esse comportamento repetido e é por causa desse comportamento repetido que as pessoas vão cada vez se afundando mais nessa lama, né? É como se fosse realmente uma areia movediça, né? Quanto mais você se move, mais você afunda, porque na verdade você está fazendo um movimento que é um movimento negativo, não é um movimento positivo, né? Então, pô, tô aqui na areia movediça, o que eu vou fazer? Se eu ficar aqui parado, eu não vou afundar mais, mas eu também não vou sair daqui. Se eu ficar desesperado mexendo muito, eu vou afundar. Então, o que eu posso fazer para sair de uma situação negativa sem que eu me afunde mais, sem que eu precise me afundar mais, ou ficar lá estagnado também e não fazer nada, né? O que você precisa é do pensamento correto. Você precisa do sentimento correto. Você precisa perceber que é você quem criou essa situação que você está. E não foi o outro. A gente tem muito essa tendência de culpabilizar o outro, de falar que foi o outro que nos levou aquilo lá. Eu tô assim porque o meu marido nunca me deixou trabalhar. Ah, eu tô assim porque o meu chefe nunca me deu um aumento. Ah, eu tô assim porque a economia. Eu tô assim porque... Então, você vai justificando todos os seus problemas como algo do outro. Se é algo do outro, como é que você vai modificar? Nós não podemos modificar algo que não nos pertence. Então, se você está numa situação negativa e você empurra isso para outra pessoa, o que você está dizendo para si mesmo? Eu não posso resolver isso, eu não posso melhorar isso, eu não posso me sentir melhor porque foi o fulano que fez eu me sentir assim. Então, para que eu saia daqui, só se o fulano desfizer isso ou fizer alguma coisa para que eu possa me modificar. E na realidade, não é ninguém que pode fazer nada por você. Eu costumo dizer que a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim é você mesmo. E você sabendo disso, você ouvindo essa frase, como você se sente? O que você pensa em saber que é só você que vai estar aí consigo mesmo do começo ao fim? Imagine que é só você que pode fazer por você. É só você que pode mudar o teu estado de ânimo. É só a sua consciência, é só a sua vontade que pode levar você para qualquer lugar. Então, para se liberar de todo esse cansaço que você está sentindo, dessa sensação de que não dá mais, que você não está afim mais de nada, vontade zero, você precisa primeiro mudar essa sua forma de agir. Quando você começar a mudar essa forma de agir, o que vai acontecer? Aquilo que eu falei antes, os obsessores que estão aí, eles estão conectados com você justamente por causa desses sentimentos negativos. Então, é você, né? E tem mais uns 10 aí montados no teu ombro, né? Potencializando aquele sentimento. Então, quando você começar a mudar a sua atitude, a tua vibração
vai mudar. E quando a sua vibração mudar, automaticamente aqueles seres, aquelas entidades, aqueles obsessores ou aquelas energias negativas que estão ali no teu campo, elas vão aos poucos se dissipando, até chegar ao ponto de elas irem embora de vez. E isso pode ser feito gradativamente, em cada atitude pequenininha aí do seu dia a dia, que você vai ir recuperando o seu ânimo. E eu sei que muita gente vai falar uma coisa que até eu já falei no passado, né? Que é, mas é fácil falar, eu não consigo, eu tento ser mais otimista, mas a minha mente não deixa, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de me sentir assim, eu não consigo me erguer. Pois é, mas também é bastante fácil falar que não consegue, né? E não se esforçar, e não buscar fazer algo por si mesmo. Recuperar a tua alegria é uma responsabilidade sua. Eu ouvi durante uma boa parte da minha vida as pessoas dizerem que querer é poder. Não, querer não é poder, porque se querer fosse poder, nossa, todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer ter tudo, né? Todo mundo quer alguma coisa. Mas a questão principal é você tem que tomar uma ação em direção àquilo que você quer. Então, por exemplo, você não vai conseguir recuperar uma pessoa que tem algum vício se essa pessoa não realmente desejar se curar daquele vício. Se a pessoa não quiser sair daquela situação, você pode fazer tudo por ela, você pode ajudar ela em todos os aspectos. Na hora que ela tiver uma oportunidade, ela vai voltar para a estaca zero, justamente porque essa pessoa ela não estava disposta a fazer alguma coisa, nem por si mesma. Ela realmente está naquele processo que eu falei antes, né, de achar que a responsabilidade está lá fora, né? Eu tô mal assim, eu me envolvi aqui com esse vício porque as pessoas fazem isso, porque as pessoas fizeram aquilo, né? Porque aquele amigo me ofereceu, enfim. E aí, como é que você vai tomar a posse do seu poder pessoal? Como é que você vai reconstruir a sua mente, a sua vida, se você continuar empurrando esse dever para outra pessoa? E às vezes até quando a outra pessoa faz por você, quando essa pessoa não está olhando, quando essa pessoa para de fazer, ou quando essa pessoa fala, bom, agora ele está bem, né? Agora eu vou tocar a minha vida, você volta tudo. Porque o que realmente vai mover, o que vai fazer com que as coisas aconteçam é o seu desejo, a sua vontade. E é claro que existem várias formas de você acelerar bastante esse processo. Como eu falei lá da questão dos obsessores, quando a gente faz os trabalhos aqui do Reset Quântico, geralmente a gente encontra de 10 a 15 entidades acopladas ao campo energético, ao campo espiritual das pessoas que fazem o reset quântico. Então você imagina ter aí 5, 10, 15, 20 entidades influenciando no seu campo, né? Um monte de energias, cada uma de um jeito, mas todas elas conectadas de alguma forma aos seus sentimentos, às suas emoções, às suas questões pessoais. E você está carregando tudo isso aí, ó, nos seus ombros. E aí é óbvio, né? Você carregando todo esse peso, você vai sentir cansaço, vai sentir desânimo. Então, quando você faz um trabalho energético espiritual, para você poder sair dessa situação de desânimo, de cansaço, no dia seguinte que você fez, como foram removidas, né? São removidas todas as entidades nesse único trabalho do reset quântico, por exemplo, no dia seguinte você já vai estar muito mais leve. Tem pessoas que às vezes nem se reconhecem no dia seguinte, justamente porque elas não têm mais toda aquela influência. E aí ela fica assim, tá, mas e agora? E agora quem eu sou? Né? E agora eu nem sei mais o que era sentimento meu mesmo, que eu estava passando, tinha tudo relação comigo, não tinha? Então a pessoa entra num processo de se redescobrir.
E esse redescobrimento é o encontro com a missão de vida, é o encontro com esse propósito que está justamente martelando aí na sua cabeça. O que eu vim fazer aqui? Para que isso tudo, né? Eu vivo aqui, eu não sei para que eu tô aqui, o que eu vim fazer. E quando tira todos esses ecos aí, né? Tira toda essa interferência, a pessoa passa a realmente se sentir, ela passa realmente a saber o que realmente ela pensa, o que realmente ela sente, o que realmente ela quer. E aí fica muito mais fácil a pessoa se encaminhar para encontrar a sua missão de vida, para realmente encontrar um propósito, reencontrar com essa alegria, né? Levantar de manhã e falar, tá, hoje eu vou viver de uma forma diferente, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou ser melhor, eu vou me tratar melhor, né? Eu vou transformar realmente as coisas ao meu redor. A gente tem esse poder, todos nós temos esse poder dentro de nós, né? De transformar a nossa realidade. Mas muitas vezes a gente não usa esse poder porque a gente está tão cansado, está tão preocupado, está tão desanimado com tudo o que está acontecendo e às vezes até com coisas que a gente cria na nossa cabeça que nem estão de fato acontecendo, que a gente não tem essa presença, né, de prestar atenção no quanto a vida nos dá oportunidades, nos traz pessoas, nos traz coisas, nos traz momentos maravilhosos e únicos que a gente pode realmente desfrutar. Só que a gente, né, não está prestando atenção, então a gente não consegue entender que esses momentos existem. Mas isso é uma coisa passageira e quando você quer fazer isso de uma forma mais rápida, e você realmente está nessa situação, eu não consigo, eu não tô conseguindo inverter essa chavinha, né, virar essa chavinha para mudar a minha forma de pensar, né? Sempre esses pensamentos voltam, eles estão sendo mais fortes que eu. Tem esse atalho que é a limpeza, né? Limpar todo o seu campo energético espiritual para te dar essa clareza e para permitir que você fique só com a sua energia e a partir daí você possa se redescobrir, redesenhar a sua história e poder viver tudo o que você veio para viver, né? E poder ter felicidade e poder realmente acordar pela manhã para fazer as suas coisas e ter vontade, né? Ter vontade e ir lá e tomar ação pelas coisas que você quer e não simplesmente ficar esperando que as coisas mudem, sendo que você pode não estar se movendo para que isso aconteça. Antes de realmente começar a trabalhar com as terapias, né, de transformar completamente a minha vida e me tornar uma terapeuta holística, né, e começar principalmente esse canal aqui, que já vai fazer 5 anos que eu tô com esse canal, eu realmente acordava todos os dias de manhã com esse desânimo, com essa vontade de não sair da cama, né, com esse cansaço, e eu ia me empurrando, né, eu muitas vezes ia trabalhar só porque, né, tinha a preocupação de pagar as contas, de fazer o que eu tinha que fazer, né, as preocupações materiais do dia a dia, e esse era o meu esforço, né? Era por isso que eu me esforçava. E quando eu comecei a perceber que a vida não era somente isso, que eu podia chegar mais longe, no final das contas, o fato de ter essas contas para pagar, isso era uma motivação que fazia com que eu levantasse e continuasse buscando e continuasse procurando. Até que chegou o momento que eu realmente encontrei esse caminho. Só que a gente não pode realmente desanimar, e não importa qual seja a sua motivação hoje, talvez a sua motivação é para você continuar tentando, para você vencer, se esforçar para vencer esse cansaço. Pode ser que você tem dívidas, você tem contas, pode ser a sua família, pode ser o seu filho, pode ser o seu desejo de crescer profissionalmente, eu não sei, não importa. Pegue alguma coisa que
leve você a esse caminho, mesmo que talvez essa coisa não seja algo tão positivo, como no meu caso era, né? Pagar as contas, mas isso continuava me empurrando, fazendo com que eu continuasse me movendo, mesmo com o cansaço e mesmo com o desânimo. E aí, nesse processo, eu fui descobrindo todas essas ferramentas, e quando eu realmente fiz toda essa limpeza energética espiritual, eu tirei todas aquelas influências negativas que tinham no meu campo, que foi ali no começo de 2018 que isso começou a acontecer. Aí as coisas foram se renovando realmente na minha vida. E aí a motivação também foi mudando. E a sua motivação, ela vai ir mudando conforme você for aprendendo mais, conforme você for se entendendo mais, se autodescobrindo, né, tendo esse autoconhecimento sobre si mesmo. E com o tempo você vai encontrando novas motivações para que você continue em frente. Só que esse atalho, ele é muito importante, né? Eu comecei ali o meu desenvolvimento nessa parte espiritual lá em 2015, 2016, só que eu só fui realmente conseguir sair desse estágio deplorável que eu estava, né? De cansaço, de não conseguir mais ter motivação alguma na minha vida, 2 anos depois, quando eu realmente descobri essa parte energética espiritual, fiz essa limpeza e foi a partir daí que a minha vida decolou. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um trabalho como esse, né, de fazer uma limpeza energética espiritual, fazer um reset quântico aqui com a gente, eu tenho certeza que com essa remoção você vai acelerar e muito. Ao invés de você demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos para fazer isso, você pode fazer isso muito rapidamente, em algumas semanas ou meses, tá? Como acontece com a maioria dos nossos clientes aqui, tá bom? Se você quiser saber mais sobre a nossa terapia, não esqueça de dar uma olhadinha aqui na caixa de informação. Eu sempre deixo o site, tem o nosso contato também, e eu vou deixar também um link aqui com os depoimentos dos nossos clientes, das pessoas que já passaram por esse processo, para que vocês vejam a transformação que essas pessoas passaram. De repente pode ser isso que você está precisando fazer também na sua vida, tá certo? Então é hora de você vencer esse cansaço e desânimo, e você vai vencer ele somente com o seu desejo, a sua vontade e a sua ação. E a sua ação pode ser somente mudando o seu comportamento, ou pode ser até pedindo uma ajuda mais profunda para você acelerar esse processo, fazendo um reset quântico aqui com a gente, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Também se inscrevam no canal para vocês poderem receber as notificações e saberem tudo que a gente está fazendo por aqui, tá certo? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!